Então, na verdade, a regra é o piso salarial normativo, que é da Justiça do Trabalho fixado por ela ou fixado pela lei. Quando eu não tenho o piso salarial, eu tenho como limite o salário mínimo. Então, na falta de piso, entra o salário mínimo. E o máximo é o teto, que hoje é 5.531,31. Beleza? Olha só, eu falei ontem, né? Desse troço aí, não falei? Que eu casava o quê? Um dinheiro. Não falei que ia cair esse troço na prova? Falei, né? Não falei, não? Falei, não falei? Você é testemunha. Mas eu não cheguei na questão da prova ainda. Vou chegar agora. Pô, imagina que caiam 4 questões na prova. Se cair uma questão do artigo 28 que eu estou falando, já acertei 25 avos, porra. Proporcionalidade. Salário de contribuição proporcional. Nada mais do que isso. Se eu for contratado hoje, meu salário de contribuição vai ser proporcional ao restante dos dias do mês. Se eu fui demitido hoje, meu salário de contribuição é proporcional a 2 dias. Tá? Só que essa regra só vale para o empregado. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Se essa regra da proporcionalidade só vale para o empregado, imagine que um contribuinte individual, ele tenha auferido, num mês, R$500 de remuneração. Como é que ele tem que fazer para recolher a contribuição dele? Ele vai recolher em cima de quê? Não. Oferiu R$500 esse mês de janeiro. Ele tem que pagar a contribuição dele. Vai pagar em cima de quê? Não. Não, pô, não tem proporcionalidade para ele. Se o contribuinte individual oferiu R$500 e ele não tem proporcionalidade, ele vai ter que completar o quê? O valor. Vai ser em cima de quê? Salário mínimo. Tá? Se for porteiro, vai ser o salarial dele. Não, se for porteiro, ele é empregado, porra. Não, mas... Ele está desempregado, é porteiro, vai ser pelo salário mínimo, não pelo piso salarial. Não, peraí, mas o porteiro não tem piso? Tem. Então recolhe pelo piso. Então, mas ele está desempregado. Aí ele é facultativo. Aí ele escolhe. Dias e horas trabalhados no mês. Foi o exemplo que eu dei. O camarada foi demitido no dia 15. É proporcional aos 15 dias. Salário de contribuição dele. Vai recolher sobre essa proporção. Só que não pode ser abaixo do mínimo. Não. Por empregado pode. O exemplo que eu dei foi do contribuinte individual. Pode. Aqui, ó. Sim. Por isso que eu não tinha entendido. Sim. Você vai abordar os casos do STF e do STJ têm um entendimento diferente do INSS. Você vai colocar aqui? Não. Isso não cai, não? Não. Para cair isso, tinha que vir no edital.
você coloca do piso salarial, normativo é legal. O normativo, eu estou entendendo que seja assim, do conselho regional dele, do sindicato. Não, o normativo ele é fixado pela Justiça do Trabalho em dissídio. Ação na Justiça. Mas aí não passa pelo sindicato dele? Não, o sindicato entra porque o sindicato é parte processual. Do normativo. Sim. Então, mas aquele legal... É fixado por lei. Sim, mas aí você coloca de novo ali embaixo do salário mínimo. Não é o legal, já não seria o salário mínimo? Não. Está na lei? Não. Não? Não, porque o piso salarial ele pode ser maior do que o que a lei determina. Por exemplo, a empregada doméstica aqui no Rio tem um piso salarial fixado. Sim, aí você não recolhe isso aí, tá? Olha só, qual é a diferença da parcela integrante para não integrante? Eu falei ontem. Parcela integrante ela está dentro do salário de contribuição. Integra o salário de contribuição. O salário de contribuição é tributado? É ou não é? Sim. E a parcela integrante vai ser tributada? Sim, porque está dentro do salário de contribuição. Essa é a questão da prova, que eu estou apostando um dinheiro. Olha só, a lei coloca 3 parcelas integrantes. Uma a gente já falou aqui, ontem e hoje. Décimo terceiro salário. Tá? Outra. Tá, as férias sim, mas as férias não tá de forma explícita. Tá de forma implícita. Não, ele acompanha as férias. Qual é o benefício que é tributado? Não. Qual é o benefício que é tributado? Que eu falei ontem. Você paga a contribuição em cima de que benefício? Tu falou? Tá falando muito baixo, eu tô surdo, porra. Ela fala com a calma. Quando tu fica nervosa, tu fala assim? Baixo assim? Nervosa? Mentira. Tá de sacanagem? Nem parece. Alegre? Um agoró. Alegre mesmo, eu tô feliz com alguma coisa. Porra, tu vai passar nisso, tu vai falar alto pra caceta, né? Professor, 28. Tá, ainda tô continuando aquele quadro que eu comecei. professor, aquela história de ticket de alimentação para pagar dinheiro, não entra ali na parcela integrante? Entra. Por que eu não coloquei aqui? Essa pergunta. Porque ele está na não integrante. Mas ele entra aí. Sim, mas aí se o legislador ficar colocando assim, na não integrante, que é pago de acordo com a lei, e na integrante, que é pago em desacordo com a lei, tu imagina o tamanho do artigo. Tu tem que ler ao contrário o senso, entendeu? Eu vou botar aqui, aí tu vai fazer. Olha só, tá tranquilo aqui? Então isso aqui é o que está explícito na lei, tá? Essas 3. O exemplo que ele deu, por exemplo, do Vale Transporte, o Vale Transporte paga em pecúnia. Tá em pecúnia? Tá errado, porque tá de desacordo com a lei. A lei manda pagar em Rio Card, em TIC, não é isso? Paga em TIC. Aí é parcela não integrante. Se eu pago em pecúnia, laçada não integrante, vai para onde? Integrante. Raciocínio ao contrário, senso. O aviso prévio indenizado, eu estou colocando aqui com OBS dentro da parcela integrante. Por quê? Porque, em geral, a parcela integrante é uma parcela remuneratória. Mas por que você está colocando o indenizado como OBS aqui dentro da integrante? Porque ela era
até 2009 não integrante. Aí teve um decreto que tirou ela de lá. Quando tira, qual foi o entendimento que a Receita passou a adotar? Que ela virou o quê? Integrante. As suas férias, está aqui, ó. Indenização, como é que pode ser integrante? Dúvida. Você acabou de explicar, mas eu confesso que... Mas, então, o que eu estou te falando, ela era não integrante por expresso na lei. Veio um decreto e revogou, tirou fora. Qual é o entendimento que a Receita passou a adotar? Mas eu acho que é isso que o STJ... Né? Mas aí é outra parada. Não, eu só estou perguntando, por acaso, eu não sei. Sim, É. eles mantiveram, entendeu? E aí vai, bom, não vai cair na prova. Não. Vai o quê? STJ, né? STJ. Isso, se caísse na prova, você tinha que perguntar conforme a jurisprudência do STJ. Sim. Olha só, a questão das férias é o seguinte. Férias gozadas no contrato de trabalho, dentro do que a lei determina. O que é dentro da lei que a lei determina? Porra, dentro do período concessivo. Então você tem um período concessivo, teu patrão te deu as férias, essas férias, elas são parcela integrante. Eu vou pagar tributo. 1/3 eu não vou cindir das férias. 1/3 é acessório que vai seguir sempre o principal. Então, se o principal é tributado, o acessório também vai. Tá? Não faz divisão disso. Onde as férias vão, 1/3 vai atrás. Tá? Mas se for indenizado, pega a chamada de férias. Se for indenizado, Não, tu não vai fazer raciocínio para a prova. Tu vai juntar os dois na prova. É como se fosse uma coisa só. Não separa, porque vai dar merda. você vê na prova, a férias não foi gozada. Aí não. Aí o que acontece? Vamos lá. Isso aqui eu tô falando dentro do raciocínio da integrante. Agora, porra, te demitiu, não pagou as férias, vai te pagar no distrato? Aí já virou férias indenizadas. Se virou indenizada é o quê? Não integrante. Não integrante o quê? As férias e o 1/3. As férias, na verdade, só vão ser tributadas dessa forma. Por quê? Se eu pagar no distrato, é indenizada. Se eu pagar fora do período concessivo, que eu vou receber em dobro, eu vou receber indenizada. Se eu vender minhas férias, é indenizada. Então, tirando essa aí que foi paga bonitinho, o resto é não integrante. Tá? Agora, onde é que estão as não integrantes? As não integrantes tem uma porrada. Parágrafo 9º do artigo 28. Aí que você tem que se concentrar. Porque eu devo ter umas 20 parcelas não integrantes ali. A sorte dos candidatos é que geralmente os examinadores não têm muita criatividade. Aí ficam repetindo a droga das parcelas, porra, nas provas, por todas. Pô, faz um troço diferente, caçamba. Que nem eu fiz aí, botei o PIS/PASEP. Abri o livro lá, vou escolher um troço aí diferente. Aí botei o PIS/PASEP. Pronto, aí eu não sei ou não. E aí? Pô, se você souber quais são as parcelas integrantes de forma explícita na lei, lembrar que são só essas 3, porra, por pior que tu esteja na prova, porra, tu vai marcar o PIS/PASEP como integrante? Não, porra, tá escrito ali. Tu só sabe que são aquelas 3. Então tu vai jogar onde? Na não integrante. Tá? Olha só. Aí, lance que ele falou aqui, o vale transporte e o programa de alimentação do trabalhador, por exemplo, pago de acordo com lei. Pagou de acordo com a lei é não integrante. Pagou em desacordo, virou o quê? Integrante. Tá? Ah, Castilho, você, porra, ele vai... Como é que eu vou saber se é de acordo com a lei ou não? Ele vai falar, pô. Ele não vai te cobrar nada que seja fora do edital que ele não pode. Senão a questão está anulada.
Ele não pode cobrar percentual de vale transporte. Ah, o 6% que... Esquece isso. Isso é do vale transporte, não interessa. Tá? Não tem como. Alimentação do trabalhador. Vou jogar uma outra coisa aqui que é importante pra caramba. Essa eu vou ler para vocês e vocês vão dizer para mim o que tem de idêntico. A linhas N, P e Q. Tem caído bem essa parada aí. Eu fico ansioso para ver a prova de vocês, porra. Fico mais ansioso que vocês, porra. Saber que vai cair. Quase que eu me inscrevi para fazer a prova. Sacanagem, porra. Concurso agora, se eu voltar a fazer concurso só para magistratura e para MPF. Se eu tiver coragem. Não, pô, defensoria, não tem culhão para isso não. Eu sou da AGU. A AGU, porra, o que tu quer fazer de concurso? Não, por isso estou falando, só se eu for para subir um degrau a mais, né? Mas e o saco? E o saco? Não, é ruim, hein? A defensoria foi, agora é 35% de aumento, né? Botou carreira igual a promotoria, não é isso? O inicial da defensoria agora acho que vai para 27.900. Quem está lá 15 anos, 20 anos. Não, é diferente. Não, mas agora sério, a defensoria era 35% abaixo do MP, né? Agora disseram que ficou... Mas é que é isso, cara, é porque a carreira é pequena. Defensoria tem pouco defensor. Vai para a AGU, que são 10 mil advogados públicos. Vai conferir um aumento desse para a AGU. Não dá, tem que sair para o outro lado. Muita gente. Olha só, vou ler aqui a parada. A linha N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. A linha P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. A linha Q. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso das despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. O que tem de idêntico aí? Desde que abranja todos os empregados e dirigentes da empresa. Então o raciocínio é muito fácil, tá? Porra, eu não vou lembrar disso na prova. Como é que eu vou lembrar que tem que ser para todo mundo na complementação do auxílio-doença, no plano de previdência complementar e despesa médica? Porra, eu não vou lembrar isso. Não precisa lembrar. O que você tem que lembrar na prova? Se ele lança um problema para você, tá? E diz assim, a empresa X passa a disponibilizar para os seus empregados do setor de vendas, somente para os empregados do setor de vendas, um plano de previdência complementar. Nessa hipótese, o plano de previdência complementar é a parcela não integrante. Certo ou errado? Está errado. Por que está errado? Porque está só para a galera de vendas, não está para todo mundo. Então, se quer uma questão dessa na prova, observa isso. Se ele está separando ou se está colocando para todo mundo. Se estiver colocando para todo mundo, é não integrante. Se estiver segregando, é integrante. Acabou. Esquece esse troço de decorar quais são as situações, que ele não vai sacanear com isso. Tá? Se fosse eu até dava uma brincada. Mas por 4 questões, o cara tem que ser muito diabo.
Então ele não vai fazer. Só se liga nessa parada. Para todo mundo, não integrante. Só para a galerinha, integrante. Acabou. Certo ou errado, matou. Beleza? Pronto. Agora vamos fazer a questão. O abono do PIS/PASEP não integra o salário de contribuição. Por outro lado, o salário maternidade, a verba paga pelo empregador a título de vale transporte em pecúnia, integra o salário de contribuição. Certo ou errado? Hã? Tá certo, é. Céu, é. PIS/PASEP não integra. Falei que não. Salário maternidade integra? Integra, é tributado. E o vale transporte em pecúnia? Também. Falei aqui, ó. É em pecúnia de desacordo com a lei. Olha só, pula aqui, deixa a letra B em branco, deixa a letra C em branco e vamos para a letra D, que é o mesmo assunto. Que essas outras dúvidas tem que explicar depois, não vai dar tempo de explicar hoje, que já está no final. Uma empresa de construção civil contratou 10 pedreiros e 20 auxiliares para concluir uma obra em localidade muito distante da residência dos obreiros. Foi avançado que os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação serão fornecidos pelo empregador para o exercício da atividade. Letra D de dado. Achou? Sim ou não? É a última opção. Aqui, menina. Ah, já tô já, né? Tic-teco, né? Vocês perderam o fim da meada? Nessa situação, os valores desembolsados pela empresa integram o salário de contribuição. Leia aí, então. Pronto, se eu repetir, ferrou. Não, não é isso não. Agora todo mundo já morreu. Isso aí não é agora todo mundo não. Integra ou não integra? Não integra. Porque é para o exercício da atividade. Quando é para o exercício, não integra. Tranquilo? Esse negocinho aí, tá aí no artigo 28, parágrafo 9º, letra M. M de mamãe. Beleza? Galera, então até quarta-feira.